Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Hoje tem Brasil assombrado. Casas de fazendas antigas são cheias de história. Suas paredes são testemunhas de cada uma delas e as guardam. E eu já falei várias vezes sobre as feridas psíquicas que deixam nos lugares vários tipos de assombrações. As assombrações inteligentes, que são fantasmas e espíritos. As residuais, que são energias saturadas no local. A atividade poltergeist e até mesmo, em alguns casos, atividade demoníaca. Essa é mais uma casa de fazenda que guardou histórias. A Casa Grande da Fazenda Trigueiro fica às margens da estrada entre Pereiro, no Ceará, e São Miguel, no Rio Grande do Norte. Foi erguida em 1794 pelas mãos dos escravos que traziam areia do leito do rio Jaguaribe, que ficava a cerca de 100 metros de distância. E além de levantar a casa, foram eles também que fizeram cada tijolo e cada telha. O primeiro dono da fazenda foi o português Emanuel Diógenes Osório e tinha 115 escravos. E ainda hoje, a quarta geração da família vive na casa. O casarão possui 38 cômodos e todos muito grandes, assim como a altura das portas e das janelas. O teto também é bem alto e as paredes têm quase 1 metro de largura. Mas não são só as dimensões que fazem as paredes da casa serem assustadoras. O atual morador do casarão, Zé Denis Diógenes, descendente de Manuel, disse que certa vez, ao precisar fazer uma comunicação entre 2 cômodos, teve uma surpresinha. Ele descobriu que entre os tijolos havia ossos humanos, restos mortais de muitas pessoas emparedadas, entre elas escravos e também familiares. Ele disse que acha que foi assim porque não havia cemitério por perto. Outra curiosidade é que toda a parte térrea da casa tem portas e janelas apenas na parte da frente. Essa era uma maneira de proteção contra o ataque dos índios e mais tarde dos cangaceiros, que se quisessem entrar não conseguiriam passar pelos capatazes armados. O sótão também é enorme, parece outra casa construída em cima da primeira, e pega um andar inteiro. E era ali onde os escravos doentes ou muito machucados ficavam esperando pela morte, e por isso mesmo é chamado de o quarto do suplício. Zé Denis e a esposa contam que a atividade paranormal na casa é muito forte. Eles ouvem música tocada por sanfona, ouvem choro, vozes, arrastar de correntes, passos e portas e janelas batendo. E isso ocorre durante toda a noite. Só que as manifestações nem têm hora certa para acontecer, porque, segundo a dona Santina, a dona da casa, a qualquer hora do dia, eles ouvem batidas nas paredes e panelas caindo. As portas batem e vozes ficam se lamentando. Mas quando vão ver o que é, está tudo em seu devido lugar. Ela diz que também houve alguém batendo um pilão. E as coisas às vezes desaparecem. A coisa ficou tão insuportável que houve uma época em que a família decidiu ir morar em um casebre ao lado porque não conseguiam mais dormir e, claro, já estavam apavorados. Quando o Frei Damião foi até São Miguel realizar uma de suas missões, a família o procurou pedindo ajuda. E após a visita dele, as coisas até se acalmaram. E seu Denis, a mulher e a mãe dele puderam voltar a viver lá. Só que apesar de terem se acalmado por um tempo, os fenômenos voltaram a se manifestar. E começaram quando Denis ouviu alguém batendo palmas e chamando por ele do lado de fora. Mas quando ele foi atender, não tinha ninguém. A família então acabou se conformando e aprendendo a conviver com as entidades. E hoje o casarão pode ser visitado. Muitos são os turistas que vão até lá, já que além dos fantasmas, o lugar possui uma importância histórica enorme para a região. E foi numa dessas visitas que foi tirada essa foto. Um grupo de mulheres que visitava Pereiro resolveu, na volta do passeio, conhecer a Fazenda Trigueiro. E elas tiraram diversas fotos, mas essa em especial deixou a turista apavorada. Ela contou que não viu a mão no momento da foto e que não havia ninguém ali, principalmente porque a janela em que ela estava era do sótão, que era muito alto.
Só que depois ela viu essa mão, faltando um dos dedos, que parecia querer tocá-la. Ninguém sabe explicar por que as almas residentes continuam ali e nem o que elas querem. Mas se levarmos em conta que, além de viver ali, morrerem ali, seus corpos fazem parte das paredes, fazem parte da história. Então, não há como negar que os vivos são apenas os hóspedes. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.